Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. E hoje o reverendo Pedro Lino irá tratar do tema O imigrante e a vontade de Deus, com base na pergunta enviada pelo Henrique da cidade de Malden. Diz aí, pastor Pedro, vim para os Estados Unidos há 3 anos atrás. Eu estava cansado da minha vida no Brasil, mesmo ela não sendo uma vida de todo ruim, mas decidi abandonar tudo e começar do zero aqui neste país. Desde que cheguei, eu nunca consegui juntar dinheiro. Moramos em uma casa apertada e parece que sempre estamos passando por alguma luta. Já trabalhei e não recebi. Já tive patrão explorador. Parece que estou comendo o pão que o diabo amassou. Às vezes penso que tudo isso é minha culpa. E isso me tira a paz. A minha pergunta é: isso tudo está acontecendo comigo porque eu saí do centro da vontade de Deus quando eu decidi deixar o Brasil? Pastor Pedro, quais são as suas considerações a respeito da pergunta do Henrique? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Olá, meu querido Márcio, que alegria estar aqui com você, começando esse programa de podcast. Uma alegria estar com você e podermos compartilhar a palavra de Deus, falar um pouco dessa realidade do imigrante e trazer o evangelho para este povo tão querido. Vamos começar aí com o Henrique, né? O Henrique tem uma pergunta muito boa, muito interessante. Realmente, Henrique, a sua pergunta é uma pergunta talvez de milhares ou talvez de milhões de imigrantes. Essa pergunta é uma pergunta que nos remete à soberania de Deus. E eu queria começar com a soberania de Deus porque eu preciso trabalhar 2 aspectos na sua pergunta. O primeiro aspecto é o aspecto de saber se você é cristão. Se você é cristão, se você tem convicção que Deus chamou você, se você em algum momento da sua vida recebeu a Jesus Cristo como único e suficiente salvador da sua vida, a resposta à sua pergunta, ela irá por um caminho. Mas se você ainda não é cristã ou cristão, a sua resposta, ou a resposta que eu tenho para dar para você seria outra, que você necessita conhecer o Senhor Jesus, recebê-lo como seu único e suficiente salvador, e aí algumas coisas irão mudar na sua vida. Mas permita-me tomar como a ideia de que você é cristão. E eu queria responder isso para aquele imigrante que saiu do Brasil, veio para os Estados Unidos, está passando essa mesma realidade que você está passando e é um cristão, é alguém crente. E tomou essas decisões, está passando por esse momento difícil aqui na América e agora quer saber, será se foi da vontade de Deus? Será se é da vontade de Deus que eu permaneça aqui nos Estados Unidos? Essa pergunta é muito boa. E eu quero começar essa pergunta respondendo você com o modo como o apóstolo Paulo respondeu também aos irmãos da igreja de Roma. O apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Roma no capítulo 8, no versículo 28, ele diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a resposta da sua pergunta para um cristão é que, em primeiro lugar, Deus permitiu que o cristão tomasse uma decisão. Não sabemos os motivos, não sabemos as intenções do coração, mas sabemos que, sendo um cristão, Deus permitiu que você tomasse essa decisão, viesse para os Estados Unidos e esteja aqui hoje trabalhando e passando por toda essa situação. Então, essa permissão de Deus, ela existe para cuidar de você. Ela existe para trabalhar na sua vida, para trabalhar no seu coração. Porque o propósito de Deus para nós é que nós sejamos formados à imagem do seu Filho, à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso, alguns processos da nossa vida, eles são necessários, eles são fundamentais. Então, Deus permitiu que você chegasse aqui, Deus permitiu que você estivesse aqui, ainda que a sua decisão de vir para cá não foi a melhor,
não foi baseada nos melhores juízos, não foi baseada nas melhores intenções, mas você veio. E agora você está aqui. E isso tudo faz parte de um plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem. E antes de falar isso, Paulo diz a expressão "e sabemos". Porque Paulo está falando da experiência dele. Às vezes Paulo tomou decisões e pensou, essa decisão não foi a melhor. Essa decisão poderia ter sido outra. E ele estava sofrendo naquele momento. Mas depois de algum tempo, ele percebeu que aquela decisão, que não foi tomada dentro dos melhores juízos, mas foi uma permissão de Deus. E aquele sofrimento que ele passou, aquelas lutas que ele passou, serviu para que Jesus Cristo fosse formado nele. Por isso que ele vai dizer, e sabemos, de acordo à experiência, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a sua decisão de vir para os Estados Unidos talvez não deveria ter acontecido. Mas, segundo a permissão de Deus, ela aconteceu. Está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Então, o que fazer agora? Deus vai cuidar de você e vai tratar de você, porque Deus é aquele que, uma vez que nós somos dele, uma vez que nós recebemos a Jesus no nosso coração, uma vez que nós somos sacerdotes de Deus, raça eleita, nação santa, a partir desse momento a nossa vida não nos pertence mais. A nossa vida está nas mãos de Deus. Agora, algumas coisas precisam acontecer. E aí entra a sua responsabilidade pessoal. Talvez o que você está enfrentando na América, talvez as situações que você está enfrentando na América, como não ter uma economia, como não ter condição de trabalhar na profissão talvez que você queria, talvez você esteja passando por lutas porque você não consegue ter um momento de descanso com a sua família, ter um momento agradável com a sua família, e também você passou por vários problemas de traição, parece patrões que não te pagaram, pessoas que não honraram os compromissos com você. Tudo isso, obviamente, afeta a nossa vida, tudo isso traz uma dor ao nosso coração. Mas Deus, lembre-se, Ele está tratando com você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso está acontecendo na sua vida porque Deus quer tratar algo com você. Deus quer tratar algo no seu coração. E talvez você precise de uma educação financeira que você não tem. Talvez você precisa de uma situação de cuidados na área de prioridades da sua vida. Você precisa estabelecer um caderno de prioridades na sua vida. Talvez você precise trabalhar a sua fé de confiar em Deus e deixar algumas coisas de lado e priorizar outras aqui na América. Por exemplo, deixando de trabalhar alguns dias e trabalhando de uma forma melhor e melhor qualitativa em outros dias. Talvez você precise crescer no inglês. Talvez você precise focar em estudar inglês para crescer e para desenvolver isso. Eu lembro de uma jovem aqui da igreja e hoje, há poucos dias atrás, há poucos dias ela recebeu o seu green card e ela estava limpando o banheiro, ela estava fazendo um monte de coisa, e isso não tem nada de demérito nisso, isso é bênção de Deus, todo trabalho é bênção. Mas ela pensou, eu não vou passar a vida limpando casa, não vou passar a vida limpando o banheiro. E a minha esposa, por exemplo, é house cleaner, não tem problema em relação a isso. Mas essa jovem decidiu que ela ia estudar, que ela ia galgar os objetivos dela. E ela aprendeu, teve a educação financeira dela, se privou de muitas coisas, mas venceu. E hoje está aí com o seu green card na América. Então você precisa também estudar isso. Por quê? Porque há um outro texto na Bíblia que chama aí a nossa responsabilidade pessoal. Que texto é esse? Gálatas 6:7. O que é que ele diz? Não, o Gálatas 6:7 vai dizer, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então você tem que juntar o texto de Romanos 8 e juntar o texto de Gálatas e entender que a sua vida cristã está aí. Deus é soberano, Deus está cuidando de nós, Deus está trabalhando na nossa vida, mas nós precisamos ser responsáveis. Nós temos a nossa responsabilidade de plantar aquilo que devemos. Então, eu acho que sim, eu acho que é da vontade de Deus que você esteja nos Estados Unidos.
É da vontade de Deus que você tenha vindo do Brasil e chegou aqui, porque você saiu de lá e chegou. Se Deus não quisesse que você viesse, querido, você não estaria aqui. Se Deus não quisesse que você viesse como um filho de Deus, como alguém que tem Jesus Cristo, você não sentaria aqui. Você não estaria nos Estados Unidos. Você não estaria trabalhando aqui. E até passando por esses sofrimentos. Agora, o que Deus está dizendo para você e o que não é da vontade de Deus é que você viva uma vida de pecado, uma vida de erros, uma vida em que você não se melhore a cada dia, uma vida que você não busque conhecer. Então você está aqui na América agora, Henrique, você tem que crescer, você tem que melhorar, você tem que plantar coisas boas, você tem que economizar, você não pode gastar com futilidades, você tem que ter um plano financeiro, você tem que cuidar da sua vida, você tem que crescer, você tem que plantar coisas boas, porque você é responsável pela sua colheita. Então é da vontade de Deus, sim, mas agora, dentro dessa vontade de Deus, você está sendo trabalhado para ser a imagem de Cristo. Então, desenvolva, cresça, melhore, faça uma análise da sua vida. Agora, se for da vontade de Deus também, Ele vai fazer você voltar para o Brasil. Nenhum problema também em relação a isso. Mas o importante é que Jesus Cristo está sendo formado em você. Agora, permita-me terminar com uma ilustração daquilo que eu quero fazer, né? Daquilo que eu quero trabalhar com você e daquilo que eu quero passar para você e também para os nossos ouvintes, né? É o seguinte, tem um rapaz, né, que ele comprou esses jarrinhos de planta, de flor, e ele comprou aqueles jarrinhos, aquele, né, recipiente, e plantou ali um pé de limão. Ao plantar um pé de limão ali, ele se arrependeu de ter plantado aquele pé de limão e ele queria agora uvas. Mas já estava plantado o pé de limão, mas agora ele queria uvas. E ele começou a orar e jejuar, começou a ir na igreja, começou a levar lá o seu vasinho com a sua semente de limão plantada, porque ele queria que aquele limão se transformasse em uvas, num pé de uvas. Só que ele orou, jejuou, mas chegou na estação correta, aquela planta desenvolveu, ele tirou do jarrinho, colocou ela no quintal, vai crescer, vai ser um grande pé de uvas na concepção dele, continuou orando e jejuando, adubou aquele pé, mas chegou na hora de dar o fruto, o pé de limão não deu uvas, o pé de limão deu limão. Então eu queria deixar isso para você, que você entenda que o que você plantar, você vai colher. Mas se você está plantando a Jesus Cristo, se você está buscando a Jesus Cristo, fazer a vontade de Deus, em meio a todos esses sofrimentos que você passou e que você está passando, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai cuidar da sua vida. Então somente semeie coisas boas. Semeie a palavra de Deus na sua vida, na sua família. E você vai plantar uva e vai colher uva. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida dos nossos ouvintes, aqui no nosso primeiro podcast do Evangelho na Real. Tchau. Muito bom! Queremos então agradecer a sua audiência até aqui em nosso primeiro podcast. A nossa oração é para que você seja abençoado e edificado através de cada episódio. Se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp e redes sociais, para que mais pessoas também possam aprender mais da simplicidade da palavra de Deus. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então, não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Uber, Massachusetts, nos Estados Unidos.
O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host Márcio Araújo e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.